Em clima de Copa do Mundo, essa semana eu venho trazer uma recomendação de uma série que para mim é uma das melhores séries já feitas, um texto incrível, uma série de comédia chamada Ted Lasso. Se você conhece Ted Lasso, se você já ouviu falar de Ted Lasso, você sabe a grandiosidade dessa série, o quanto ela é boa, o quanto ela traz coisas boas pra gente. E eu queria falar sobre essa série porque é uma série sobre futebol, já que estamos em Copa do Mundo, nada melhor do que o futebol para poder falar um pouquinho aqui. O Ted Lasso é uma série da Apple TV que foi lançada em 2020, bem no ano da pandemia, que estávamos todos em casa, e eu acho que ela foi o momento certo para ser lançada, mas antes de falar do lançamento, eu vou falar o que é a história de Ted Lasso. Ted Lasso é um treinador de futebol americano que é contratado para ser técnico lá na Europa, na Inglaterra, na Premier League. O time que ele vai treinar é o Richmond, esse que eu estou usando, é um time fictício, claro, apesar de jogar numa liga real, é sobre ele a história. E ele é contratado sem saber o que é futebol. Ele era treinador de futebol americano, e aí ele vai para a Europa para ser treinador de futebol normal, ele não conhecia o esporte. E por que ele é contratado? Porque teve uma briga entre os donos do time. A esposa descobriu que o marido estava traindo, o marido trocou a esposa por uma outra mulher, e ela, como uma forma de vingança, sabendo que o time era a coisa que o marido mais amava, ele era o dono do time, o presidente do time, então ela queria acabar com o time. Ela contrata um técnico de outro estilo de jogo, de outro esporte, para poder treinar o seu time, porque queria acabar com o ritmo para poder atingir o marido que tinha traído ela e deixado, abandonado ela. E é a partir desse contexto que começa toda a história, e é uma história sobre futebol. Opa! É uma história sobre futebol, é uma história sobre time, é uma história sobre jogadores, é uma história do técnico que vai treinar esse time. Então, se você gosta de futebol, você vai ver muito futebol ali. E vai ver os bastidores, principalmente eles na concentração se preparando para os jogos. Mas a série vai bem além disso, além dos jogos, ele começa a tratar sobre a vida de cada jogador. A gente vai conhecer todos aqueles clichês de jogador, o jogador que está em fim de carreira, o jogador que é o popular e que se acha acima de todos, o jogador que é o estrangeiro, o jogador que sofre racismo. A gente vai ver a história da mulher que é a dona do time agora, a gente vai ver o técnico, o outro que trabalha junto com ele, a gente vai ver a Maria Chuteira ali, todas aquelas coisas típicas do futebol aparecem na série, mas ela vai criando uma profundidade, porque ela vai falando do jeito humano, vai falando sobre o ser humano de um jeito tão humano, de um jeito tão positivo, que para mim não existe um texto melhor de uma série, uma história melhor do que essa história de Ted Lasso. Ela vai tocando nos sentimentos humanos, a frustração do time quando perde, a alegria do time quando ganha, os duelos entre os jogadores, as brigas, os debates entre eles, você tá errado, você tá certo, tudo isso vai sendo trabalhado de um jeito tão especial e tão leve nessa série. É uma série de comédia, mas não é aquela comédia que você vai sair gargalhando das situações, é aquela comédia que vai fazer você sorrir no final do episódio. Você vai rir, você vai gostar e falar, nossa, isso fez bem pra mim, porque ele vai tratando de sentimentos humanos, ele vai tratando aqueles jogadores como seres humanos, mais do que o time, ele vai falando sobre aquilo que está dentro de cada um deles, e de uma forma tão positiva, de uma forma tão boa, que eu acho que o Ted Lasso, ele acaba se tornando talvez um dos melhores personagens que eu já vi em série, porque ele consegue ter aquela positividade, mas não é uma positividade tóxica. Você tem que estar feliz, não é uma positividade que você está sentindo isso, sinta isso. Você está vivendo isso, viva aquilo. O grande dom do Ted Lasso é isso, ele não sabe o que é futebol, ele não entende de futebol, e a primeira temporada inteira ele está lendo manual para entender como jogar futebol. Então, como que ele vai trabalhar com esse time? Primeiro, cuidando do ser humano. Primeiro, fazendo eles terem uma moral alta, eles terem um alto astral, eles terem uma autoestima boa para que eles possam jogar. E aí ele vai usando técnicas para trabalhar isso. E eu acho que isso vai ganhando a gente como ser humano, como espectador dessa série, porque a gente vai vendo naqueles jogadores refletindo o que nós sentimos, ao mesmo tempo que vai mostrando a Premier League, vai mostrando o futebol, vai mostrando também o ser humano acreditando em si, querendo ser positivo, querendo mostrar que existe uma forma de conseguir superar as dificuldades. E é isso, estamos nessa semana de Copa do Mundo, o Brasil já teve seu primeiro empate, agora vamos para os próximos jogos dessa semana, e eu quero trazer aqui ao longo dessa Copa do Mundo algumas referências, alguns filmes, algumas séries, algumas animações que tratem sobre esse tema de futebol. Para mim, na minha concepção, é a melhor série que existe, Ted Lasso.
Lasso é da Apple TV. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, apesar que agora a Apple TV também está na Prime Video, então é mais fácil conseguir assistir ali. E fica a recomendação, inclusive agora no mês de agosto, dia 5 de agosto, se eu não me engano, vai lançar a quarta temporada de Ted Lasso. Já estou ansioso para ver, porque para mim é uma das melhores séries de todos os tempos e é maravilhosa. O elenco é muito bom, a interação entre eles é muito boa, a história que é contada é muito boa e tudo isso humano. Vai terminar o episódio e você vai sorrir e vai querer viver, porque é isso, é uma série que fala sobre vida, é uma série que fala sobre ser humano, muito mais do que o futebol. É sobre futebol, mostra a Premier League, inclusive na terceira temporada tem até Pep Guardiola do Manchester, tem outros ex-jogadores da Europa que participam da série e vale muito a pena. Então fica aqui como dica, Ted Lasso na Apple TV, e dia 5 de agosto, quarta temporada lançando aí.